Pessoal, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Alexandre Borges Fortes, quem não me conhece. Eu sou médico de família, tenho essa proposta de trazer para vocês um pouquinho da experiência que eu já adquiri ao longo dos anos do ponto de vista de diagnóstico e tratamento das doenças osteomusculares mais comuns. Eu costumo falar que é mais fácil entender a ortopedia clínica para médicos de família. O que é isso? Eu sou ortopedista? Não. Eu fiz curso de ortopedia? Não. Mas eu vejo muita dor na coluna, muita dor no ombro, muita dor no joelho. E eu comecei a estudar o assunto e fui lendo cada vez mais, fui frequentando ambulatórios, fui vendo muita coisa. E aí escrevi o capítulo sobre dor no joelho do tratado, escrevi um capítulo sobre dor lombar para o caderno de atenção básica, criei um curso de ortopedia clínica, já apresentei ele em 3 congressos diferentes, em sociedades diferentes, enfim. A proposta aqui é trazer para os médicos de família um pouquinho do conhecimento básico do que a gente tem que saber do ponto de vista do manejo dos principais problemas relacionados às articulações. Hoje, especificamente, a gente vai estar falando sobre ombro. É muito comum a gente ver problemas dos ombros no nosso dia a dia, com frequência vocês vão ver. Então, o que eu vou trazer hoje aqui é aquele mínimo que todo mundo tem que saber. Eu não vou trazer nenhuma exceção à regra, não vou trazer nada de rodapé de livro, é só aquela coisa prática do dia a dia. E o objetivo disso aqui é ser uma coisa não só teórica, mas teórico-prática. Então, normalmente, na oficina que eu faço grupos. Eu peço às pessoas que cada um arruma uma dupla. Então, agora, quem estiver assistindo, se tiver alguém do lado, pega essa pessoa para você minha dupla. Por quê? Porque eu vou mostrar aqui as manobras semiológicas, como que a gente examina o ombro. E eu gostaria que vocês tentassem fazer aí na prática, mas tenta de verdade. Porque o que eu vejo na prática, com 90% de certeza eu digo isso, ver como se faz a manobra é uma coisa, mas na hora de fazer, praticamente todo mundo tem alguma dificuldade. Então é muito interessante que vocês tentem repetir o que eu vou demonstrar aqui, junto com as suas duplas, e depois escrevam para mim as dúvidas que vocês tiveram, ou as dificuldades. Isso é só assim que a gente aprende. Em uma ocasião você tem que fazer a manobra, em outra ocasião você tem que ser o paciente, deixar alguém fazer a manobra em você. Faz diferença e o aprendizado é muito importante. Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre ombro, desmistificar essa coisa. Por quê? A grande maioria de nós acaba encaminhando. Eu digo isso por experiência própria. Chegava qualquer caso de dor no ombro, eu sempre pedia ultrassonografia de ombro, prescrevia anti-inflamatório e caminhar para o ortopedista. E não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo. E eu achava isso uma pouca vergonha. Assim, não, tem que saber, ou pelo menos um básico, né? Não tem que saber tudo, mas o mínimo. O feijão com arroz é o que chega todo dia. Do ponto de vista de ortopedia, a gente não pode nem começar a conversar de ortopedia se não lembrar da anatomia. E era uma coisa que eu não lembrava. Então, assim, quais são as estruturas, não só musculares, tendinosas, ligamentares, articulares, o que eu tenho no ombro que pode provocar dor? Então, a gente tem que revisar um pouquinho de anatomia. Não tem como, gente. Eu vou procurar ser o mais sucinto possível. Eu não vou fazer um resumo da anatomia do primeiro ano da Faculdade de Medicina, de maneira alguma. Eu vou só trazer à tona aquilo que é pertinente para a nossa prática. O que a gente tem que lembrar aqui? Das articulações. Então, aqui eu tenho a clavícula. Numa extremidade, ela articula com o externo. Na outra extremidade, ela articula com o acrômio. Acabou? É basicamente isso, porque depois disso só a articulação glenomeral. Aí aqui tem a cavidade glenoide, onde articula a cabeça do úmero. Bom, essencialmente, isso é o mais importante. Aí a escápula. A escápula também, mas a escápula a gente já vê que não tem muito problema com relação a ela. Então, o mais importante é isso, é a articulação gleno-humeral, ou aonde o húmero se encaixa na escápula, tá bom? Então, ela está ali parada, estabilizada por 2 tipos de mecanismos. Tem um mecanismo de estabilidade estática e estabilidade dinâmica. Ah, Alexandre, que coisa chata. Mas é chato, mas é importante saber. O que acontece? A gente tem uma cápsula fibrosa, que é a cápsula articular. Essa cápsula promove algum grau de estabilidade, mas uma estabilidade muito fraca. E tem a estabilidade anatômica, ou seja, o próprio... depois eu volto ali. Isso aqui eu queria mostrar. A própria cavidade glenoide funciona como esse pinozinho que segura a bola de golfe no lugar. Então, esse pininho da bola de golfe equivale à nossa cavidade glenoide segurando a cabeça do úmero. É uma estabilidade muito fraca. Qualquer coisinha ela cai dali, aquela bola. Qualquer coisinha o nosso ombro sairia do lugar. Então, se não fosse toda uma estrutura muscular ao redor para segurar esse ombro no lugar, que a gente vai chamar de estabilidade dinâmica, o nosso ombro com frequência sairia do lugar. Por quê? Porque a articulação tem maior amplitude de movimento de todas, tá? Então, a gente precisa ter noção disso, daqui a pouco eu vou explicar o porquê.
Nesse slide aqui vocês podem ver os dois tipos de estabilidade. Aqui a gente tem estabilidade estática, onde a cavidade glenoide mais o labrum, que é essa superfície, essa borda cartilaginosa que tem ao redor, vão promover essa estabilidade estática, que é uma estabilidade ruim, fraca. E, essencialmente, o manguito rotador, que é composto por 4 músculos, que eu vou falar, é o que vai promover a estabilidade dinâmica, o que vai permitir eu movimentar o meu braço em todas as direções sem que meu ombro saia do lugar. E aqui, vamos lá. A cavidade glenoide, em volta, aquela borda cartilaginosa que eu falei, é o labrum. E o labrum, toda vez que o ombro sai do lugar ou tiver uma movimentação muito brusca, ele pode acabar se rompendo, se rasgando, se fissurando. E nós temos 2 tipos de lesão típicas do labrum. Não é importante saber isso, até porque na nossa prática não é a coisa mais comum, mas eu acho interessante vocês pelo menos terem ouvido falar uma vez na vida. Quando a gente tem um rasgo radial na parte superior do labrum, a gente chama de SLAP. SLAP vem da sigla de inglês Superior Labrum from Anterior to Posterior. Então, labrum superior de anterior para posterior. É a sigla que significa esse rasgo. E quando você tem um rasgo no sentido longitudinal, na porção inferior do labrum, chama-se lesão de Bankart. Ninguém tem que saber disso, eu coloquei apenas como uma curiosidade didática, mas o importante saber é o labrum pode fazer lesão, assim como no menisco a gente pode ter uma lesão de menisco. Isso aqui, o labrum é equivalente ao menisco do joelho. Vai promover um certo grau de estabilidade, mas ele pode provocar lesão e a lesão provoca muita dor. Aqui, então, eu coloco um exame de imagem. Eu acho importante a gente aprender a olhar e não ter medo de olhar para a lesão de imagem. Aqui, olha só, o branco é o sangue, você vê o sangue extravasando. Aqui tem uma lesão SLAP, exatamente ali como mostra aqui nessa outra parte da setinha que está mostrando. Então, superior labrum from anterior to posterior, tá? Só uma curiosidade. Voltando, então. Então, o manguito rotador é o principal músculo e é o mais importante que vocês precisam lembrar quando a gente fala de dor no ombro. Por quê? Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê, mas vamos lá. Da anatomia ainda, a gente está revisando a anatomia. São 4 músculos do manguito rotador. Olha só, eu costumo colocar de maneira didática para facilitar. Olhando a escápula por trás, aqui está olhando pelas costas do paciente, aqui está a espinha da escápula. Em cima da espinha está o supraespinhoso. Embaixo da espinha da escápula, o infraespinhoso. Embaixo dele tem o redondo menor. Entre a escápula e o gradil costal, a gente tem o subescapular. Então são esses 4 músculos. Supra-infraespinhoso, o redondo e o subescapular. Ok? Vamos lá. O que cada um deles faz e qual a importância deles? Olha só. Nós temos basicamente 2 forças de oposição atuando no ombro. Nós temos o deltoide, que vai fazer a tração no sentido de baixo para cima do teu húmero. Nós temos o manguito rotador, que vai fazer uma tração no sentido de estabilizar e de manter esse braço no lugar. Se o meu manguito está fraco, se as setinhas em vermelhas estão fracas, o que predomina são as setinhas em azul, ou seja, o que predomina é a força do deltoide, que vai trazer o meu húmero para cima. Isso, na verdade, é o mecanismo fisiopatológico da síndrome do impacto, ou a lesão do manguito rotador. O que acontece? O meu manguito rotador vai manter meu ombro no lugar, certo? Se meu deltoide está muito forte, a tendência é esse húmero daqui vai ser jogado para cima. Entre o meu húmero e a articulação acromioclavicular tem uma bursa e também tem 2 ligamentos. Essa bursa e esses 2 ligamentos vão ser espremidos ali. E isso vai provocar a síndrome do impacto. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso porque isso é muito importante. Mas antes, só para finalizar a história da anatomia, é bom lembrar que a escápula também se articula e ela tem os estabilizadores da escápula. Se por algum motivo, e isso eu coloco, é raro, não é comum da gente ver, se por algum motivo tiver uma lesão nervosa, uma lesão muscular de um desses músculos, você pode ter uma escápula deslocada, ou escápula alada, que a gente chama. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então vamos lá. Na semiologia, daqui a pouquinho a gente vai entrar dentro das patologias mais comuns, a síndrome do impacto, síndrome do manguito rotador e por aí vai. Mas, de uma maneira prática, como que a gente pode abordar? Chegou uma pessoa para você hoje, eu estou com uma dor no ombro. Primeira coisa, foi traumático? Você caiu, bateu, se machucou, levou a pancada? Não. Não foi traumático? Então tá bom. Essa causa, será que é uma causa intrínseca ou extrínseca? Ah, Alexandre, o que é isso? Será que é o problema do ombro mesmo? Ou será que é uma coisa secundária? Porque, por exemplo, eu posso estar com uma dor no ombro porque, de repente, sei lá, tem um corte ali, assim, e a cicatriz está me incomodando, né? Não deixa de ser no ombro. Então seria uma causa extrínseca. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Um infarto, por exemplo. O cara está infartando, está com uma dor irradiada para o ombro. Mas não é do ombro, uma dor irradiada. Não seria uma causa extrínseca.
Então tem que entender se a causa é intrínseca ou se ela é extrínseca. O que eu mais valorizo, nós médicos de família, nós que trabalhamos na saúde da família, é uma escuta qualificada, escutar o teu paciente. Então uma anamnese é essencial, entender como que aquela dor começou. Dona Maria, que tipo de atividade que a senhora faz? A senhora é destra, a senhora é canhota? O que a senhora tem feito? O que mudou na tua rotina? Então a anamnese é muito rica, porque ela vai nos trazer os detalhes mais importantes a respeito de como aquela dor começou. E se eu entendo como a dor começou, fica muito mais fácil identificar qual estrutura deve estar lesada. Se a pessoa tem ou já teve algum tipo de tratamento, também pode nos dar uma dica. A pessoa virou para você e falou assim, acabei de fazer uma cirurgia por causa de lesão do supraespinhoso. E eu forcei demais, agora está doendo. Então já vou de cara de pensar naquele supraespinhoso ali. Bom, pensando em trauma. Trauma de clavícula e trauma luxação são as lesões mais perigosas, são lesões de grande energia, tá? Então teve um cara que se acidentou no carro, chegou a estar com uma fratura de clavícula. Para ele fraturar uma clavícula, tem que ter uma grande energia, um grande impacto. Então se vocês virem um caso de lesão de clavícula ou de escápula, tem que estar atento porque foi uma baita de uma pancada e possivelmente pode ter outras lesões, lesão vascular, lesão de órgãos internos, seja lá o que for, mas abram os olhos porque é isso. Para fazer uma fratura na clavícula, lesão de grande energia, tá? Clavícula e húmero são as mais frequentes, escápula é raro. Para você fraturar uma escápula, basicamente o principal mecanismo seria uma pancada direta em cima da escápula, ou seja, ou a pessoa cai de costas exatamente em cima da escápula, ou leva uma pedrada, ou leva um soco do Mike Tyson em cima da escápula, seja lá qual for, mas não é comum, tá? E as luxações. As luxações, do ponto de vista de trauma, talvez seja o mais frequente da gente ver. E a principal luxação que a gente vai encontrar é a luxação glenohumeral, ou seja, quando o ombro sai do lugar, né, que a gente já ouviu falar com frequência. A luxação acromioclavicular, eu vou mostrar, ela tem de vários graus, grau leve, moderado ou grave, ou 1, 2 e 3, A, B ou C, tanto faz. Mas assim, tem alguns graus de luxação, desde uma subluxação até luxação completa. Então, falando um pouquinho sobre aquela história, como é que eu vou diferenciar se essa dor é extrínseca ou se ela é intrínseca? Bom, a dor intrínseca, a dor piora quando eu movimento. Eu mexi, dói, né? Diminui a amplitude de movimento. Por que diminui a amplitude de movimento? Bom, se eu estou com dor no ombro, certamente ao movimentar eu vou sentir dor. Perda da força da função. Por que eu vou perder força? Porque está doendo. Então eu não consigo fazer resistência, eu não consigo levantar o mesmo peso que eu levantaria se meu ombro está doído. Instabilidade pode acontecer também. O que é instabilidade? Aquela pessoa que já tirou o ombro do lugar várias vezes e aí fala, não, eu não posso jogar basquete, não posso nadar que o meu ombro sai do lugar. Então aquele ombro é um ombro instável. Volta para aquele conceito que eu falei, a estabilidade estática e a dinâmica. Bom, a gente já falou que a estática é uma porcaria, não serve para nada. E a dinâmica é o que deveria segurar o ombro do lugar. Mas se aquela pessoa já tirou o ombro do lugar várias vezes, significa que aquela musculatura do manguito rotador está flácida, está fraca, e os ligamentos estão muito esticados, que nem um elástico antigo, velho, que estica e não volta para o lugar. Ok? A extrínseca, Alexandre. Então, vamos lá, tem várias causas. Como eu falei, se for uma causa extrínseca de origem torácica, uma pneumonia, né? Um tumor, tromboembolismo pulmonar. No coração, a gente pode pensar uma trombose veaxilar, principalmente daqueles pacientes que usam aquelas muletas antigas, aquelas épocas da Segunda Guerra Mundial, a gente chama de muleta canadense, que apoia aqui embaixo da axila. Essas muletas provocam muito tromboembolismo na veia axilar. O próprio infarto agudo, a gente pode pensar em, enfim, diversas outras causas, e aí que eu digo, isso vai sair na anamnese. Você vai conversar com a pessoa, e de acordo com a história clínica dela, com a história da doença, vai dar a dica, tá bom? História, de novo, anamnese. O que a pessoa faz? Notem que as imagens que eu escolhi aqui, eu uso muita imagem, gente, porque eu acho que um quadro vale mais que 1000 palavras. Quando a gente vê uma imagem, fica muito mais fácil para lembrar. E eu acho legal comentar aqui o que todas essas imagens que eu coloquei têm em comum. Nota a posição das mãos. As mãos, nessas imagens, estão sempre acima ou na mesma altura da cabeça. Todas as vezes que eu levanto os meus braços, boto as minhas mãos acima da altura da cabeça, quem está atuando para fazer isso é o supraespinhoso. É o principal músculo acometido nas dores do ombro, que a gente vai ver. Então, a estrela do dia aqui é o supraespinhoso. É eles que você tem que lembrar. O supraespinhoso, só para relembrar, é um dos 4 músculos do manguito rotador. Então, conversar com a pessoa, mais ou menos com a faixa etária, porque a gente sabe que o idoso tem artrose, o jovem não. O jovem se mete mais em esportes talvez mais traumáticos ou radicais, o idoso não. Dependendo da faixa etária, pode nos dar alguma dica.
A mão dominante, se é destro, se é canhoto. Então você pega, por exemplo, uma professora que passa o dia inteiro escrevendo no quadro negro, pode estar com uma dor só de um lado e não do outro. O jogador de tênis, por exemplo, pode ter uma dor no ombro só de um lado, dependendo se ele é destro ou canhoto. Que tipo de atividade, esporte, se a pessoa tem rigidez, se ela tem diminuição da amplitude de movimento. Enfim, a anamnese, vocês têm que fazer uma boa anamnese para poder chegar a um diagnóstico minimamente apropriado. Se é dor antiga, se é dor crônica. E aí tem um conceito que eu já falei na última aula que a gente deu aqui na semana passada sobre dor lombar. A diferença de uma tendinite para uma tendinose ou tendinopatia. Tendinite é equivalente a uma artrite. Tendinose é equivalente a uma artrose. Isso é uma maneira grosseira da gente comparar. Então o que eu quero dizer com tendinite é agudo. 3, 4, 5 dias. A partir daí você já começa a cronificar, virando uma melhor termo seria a tendinopatia, tá bom? Vamos lá então. Olhando numa imagem anatômica desenhada, bonitinha como essa, é fácil de identificar a musculatura envolvida. Mas e olhando na vida real? Essa imagem nos mostra com facilidade aqui assim. Como que eu vou saber qual músculo que está aqui? Que eu posso palpar essa ou aquela estrutura e eu não vou saber o que eu estou palpando. Então a maneira fácil que eu uso é o seguinte. Palpa a espinha da escápula. Olha aqui, dá para ver a espinha da escápula do cara. Bem aqui. Eu sei que acima da linha da espinha da escápula tem o supraespinhoso. Abaixo tem o infraespinhoso. Um pouquinho mais abaixo, redondo. Pronto. Já facilitou minha vida. Ok? O que mais que eu tenho que começar a treinar? Treinar o olho, né? O exame físico começa com a inspeção, depois a palpação, a amplitude de movimento, força, coordenação motora, reflexo, sensibilidade. Então isso que a gente tem que treinar. Treinando o olho, gente, é que nem o cardiologista, ele tem que treinar o ouvido. Se não treina o ouvido, nunca vai escutar B3, B4, o ritmo e não sei das quantas. Enfim, a gente tem que, nesse caso, tem que se habituar a treinar algo que a gente não está habituado a fazer. Então, olhando, primeira coisa é o seguinte, o exame ortopédico é sempre simétrico. Você tem que comparar um lado com o outro. Ah, como é que eu vou saber se está alterado? Compara com o lado que não está doendo, né? Nesse caso daqui, a gente pode ver sinais de atrofia muscular do supra e do infraespinhoso. Dá para ver bem ali a espinha da escápula e uma saliência acima e abaixo dela. Nesse caso aqui, de novo, quem não está habituado a olhar, olha um trapézio, olha o outro. Olha a altura de uma escápula, de uma clavícula, olha a altura da outra. Isso não nos dá diagnóstico, mas nos dá uma dica, uma pista que vai nos ajudar a chegar onde a gente quer. De novo, agora que você já viram ali, fica mais fácil de perceber aqui que tem uma assimetria. Então, a gente vai acumulando provas, evidências, sinais e sintomas para depois poder elaborar um diagnóstico. Não fiquem com pressa de chegarem logo ao diagnóstico. Vamos aos pouquinhos, né? Olha o que eu falei da escápula alada. Lembra que tinha os músculos estabilizadores da escápula? Bom, isso aqui é uma coisa rara na prática, eu nunca vi. Eu demorei um pouquinho para encontrar essa imagem, mas é importante vocês saberem que pode acontecer. A pessoa tem uma lesão de um desses músculos estabilizadores da escápula e uma das escápulas está saltada, chamada escápula alada. Tá? Ainda, na inspeção das articulações que eu falei que a gente tem no ombro, eu te falei que a clavícula vai articular com o acrômio e na outra extremidade com o externo. Pode haver uma luxação ou uma subluxação externo-clavicular, como vocês podem ver na imagem aqui. Mas se a gente não olha, não procura, não vai diagnosticar. Isso causa dor. Olha aqui, uma luxação ou subluxação no outro extremo da clavícula. Essa é bem mais comum. Essa articulação é acrômio-clavicular. Também tem esse sinalzinho daqui que a gente pode chamar de sinal da tecla, como se fosse uma tecla de piano. Por quê? Se você pressionar aquela ponta daquela clavícula, vai descer e subir que nem uma tecla de piano. Isso aqui é uma imagem clássica, tá? Uma pessoa que chegou no pronto-socorro, chegou na emergência segurando o antebraço com muita dor, e você vê esse sulco enorme aqui. Compara um ombro com o outro. Obviamente tem uma diferença. Olha o que aconteceu no raio-x da pessoa. O húmero desceu, está para baixo, deslocou, luxou, o termo correto, fez uma luxação gleno-humeral, tá bom? Extremamente doloroso. Quem já luxou um ombro uma vez sabe do que eu estou falando. Quem nunca luxou e nem nunca viu, aprenda. Isso é uma dor de extrema intensidade que vai aumentando progressivamente e o céu é o limite. Não termina. A dor da pessoa vai piorando e piorando e piorando. Então, faça alguma coisa logo, tá? Porque essa pessoa vai gritar e muito de dor. Outra ainda, na inspeção você pode ver que aquela pessoa tem uma cicatriz. Bom, se tem uma cicatriz, a pessoa operou, a princípio. Se operou é porque ela teve um problema, então já estamos falando de um ombro bichado. Se esse ombro já estava bichado, já estava com algum problema, a chance dele ter uma recidiva é maior, dependendo do que ele faz ou deixa de fazer.
Então, notem que eu estou apenas jogando alguns dados para a gente parar e refletir e pensar um pouquinho. Quanto mais oportunidades a gente tiver de pensar, quanto mais diagnósticos diferenciais nós pudermos fazer, melhor. Melhor para o nosso paciente. Se ainda na minha ectoscopia eu consigo ver que o paciente tem uma equimose no ombro, equimose é sangue que extravasou. O que aconteceu para aquele sangue ter extravasado? Ou uma ruptura, ou um trauma, alguma coisa, mas tem sangue onde não deveria ter. Bom, inspeção palpou. Passou a anamnese, já fez a inspeção, deixou o paciente com os ombros de fora, olhou bem, viu a simetria, testou a amplitude de movimento. Agora vamos passar para a palpação. O que tem palpar? As articulações e as estruturas ósseas. Então a primeira articulação que a gente tem que lembrar, vamos lá, articulação externo-clavicular. Depois, acromioclavicular. Em seguida, aqui eu não comentei ainda, o bíceps, a cabeça longa do tendão do bíceps, ela vai passar bem no sulco do deltoide. E é um importante diagnóstico diferencial de causa de dor. Então, quando eu tenho uma inflamação na cabeça longa do bíceps, é uma dor no sulco do deltoide e que pode confundir o meu diagnóstico, tá? Então, tenho que palpar a cabeça longa do tendão do bíceps. Vamos falar sobre isso depois. Ainda, a gente pode ter uma dor, como por exemplo, uma hérnia cervical ou uma discopatia degenerativa. Enfim, qualquer coisa na região cervical que está irradiando por uma compressão nervosa. Então, por que não palpar a musculatura cervical e também as apófises espinhosas da coluna cervical? As bursas. Então, aqui a principal bursa do ombro que vocês têm que lembrar é a bursa deltoide ou bursa subacromial. Por quê? Porque ela está embaixo do acrômio. Tá? Vamos falar sobre isso também. Então, não se assustem com esses nomes. Eu sei que é muita coisa. Quando eu vi pela primeira vez também, eu quase joguei o livro pela janela. Não é nada demais. Vocês não precisam decorar os epônimos. O ortopedista adora epônimos. Isso é uma coisa que eu fui descobrir. Tem zilhões de epônimos diferentes. Mas o mais importante é entender o que está fazendo e para que serve cada um deles. Então, amplitude de movimento. Eu vou pedir para o paciente pegar a mão direita e encostar na escápula esquerda. Então, bota a mão atrás das costas e tenta encostar na escápula do outro lado. Por cima e por baixo. Como está mostrando na figura com um paciente de camisa azul ali. Quando eu estou fazendo isso, ao mesmo tempo, eu não só estou testando a amplitude de movimento, mas eu estou testando também a rotação interna e a rotação externa. Para e pensa. Para passar a mão por trás da cabeça e encostar na escápula, ele tem que fazer antes, imaginando uma rotação externa do braço, depois ele levanta e joga ela para trás. Para botar a mão na parte inferior da escápula, ele tem que fazer primeiro uma rotação interna, botar o braço lá para trás e depois encostar na ponta da escápula. Rotação interna e externa que faz a manguito rotador. Então, ao mesmo tempo que eu estou testando a amplitude de movimento, se a pessoa consegue fazer isso e não tem dor, a chance dela ter algum problema no redondo menor, no infraespinhoso e no subescapular é muito pequena. Tá bom? Na figura em preto e branco, como vocês podem ver, aquele carequinha ali, a visão de costas, ele tem os 2 polegares para cima. Essa é a maneira que a gente tem de tentar avaliar quando a gente consegue perceber que tem uma discreta alteração na amplitude de movimento, quando não é uma coisa grosseira. Você percebe que a pessoa tem uma leve dificuldade em um dos lados. Então, daquela maneira, você vai perceber que um polegar sobe um pouquinho mais do que o outro, por exemplo. É uma maneira mais sensível de detectar uma pequena alteração na amplitude de movimento. O principal diagnóstico que a gente vai encontrar síndrome do impacto e a síndrome do manguito rotador. Tá? Síndrome do impacto, como eu já mostrei, tem um vídeo que eu queria passar. Vamos lá, gente. Então, esse vídeo daqui é o mais importante. Notem, nessa simulação tem ali entre o húmero e a superfície inferior da articulação acromioclavicular tem 2 ligamentos. Esses 2 ligamentos aqui. Esse daqui, maiorzão, é o supraespinhoso. Aqui, menorzinho, é a bainha da cabeça longa do bíceps. E o que acontece é que o deltoide vai tracionar esse húmero para cima. E o manguito rotador vai tracionar ele para baixo. Quando o manguito rotador está fraco, a tendência é que esse húmero jogado para cima vai fazer com que o supraespinhoso e a cabeça longa do bíceps fiquem espremidos. Quando o manguito rotador está forte, ele puxa o húmero para baixo e aumenta o espaço entre esses 2 tendões e a articulação acromioclavicular. O problema é exatamente esse, gente. Quando acontece essa manobra aqui, isso daqui é síndrome do impacto, tá? Síndrome do impacto é isso. Você tem um espaço entre a cabeça do húmero e a superfície inferior acromioclavicular reduzido, e isso espreme o supraespinhoso e a bainha da cabeça longa do bíceps.
de tanto movimentar, de tanto raspar nessa superfície óssea, você começa a ter microfissuras do supraespinhoso. Chegando a um grau mais avançado, pode até ter uma lesão total do supraespinhoso. E isso é a principal causa de dor e de procura de consultas ambulatoriais, dor no ombro. Então, moral da história, a pessoa tem dor no ombro porque o manguito rotador está fraco. O manguito rotador está fraco, o húmero sobe. Subindo, ele espreme a cabeça longa do bíceps e o supraespinhoso contra a superfície inferior da articulação acromioclavicular. Deu para entender isso? Como é que eu vou testar se a pessoa tem uma síndrome do impacto? Qualquer manobra que me faça esse movimento. Ou seja, que eu eleve o braço ou quando eu bote minha mão para cima, levando a mão acima da altura da cabeça. Agora, o teste NIR. São os testes que a gente faz para diagnosticar a síndrome do impacto, que é isso que a gente estava falando. Veja bem, nessa imagem, os detalhes... Agora eu quero que vocês peguem a dupla de vocês e treinem em fazer isso. Você vai ficar do lado do paciente, exatamente como o examinador de jaleco no desenho está, do lado, não na frente nem atrás, mas do lado. Com a mão esquerda, vai estabilizar a escápula da pessoa. E com a mão direita, na altura do cotovelo, vai fazer com que você mesmo vai levantar o braço do paciente. O polegar do paciente virado para baixo, ou seja, ele vai fazer uma rotação interna do braço e aí sim você vai levantar esse braço inteiro da pessoa. Quando eu faço a rotação interna, eu estou jogando a tuberosagem anterior do húmero para frente para sensibilizar esse teste, para tentar espremer mesmo aquele supraespinhoso ali contra a superfície inferior da articulação acromioclavicular. Vocês têm que treinar a fazer isso agora ao vivo, porque vai ter dúvida, sempre tem dúvida. Já vi muita gente ficando com dúvidas simples, às vezes a maneira de pegar no braço, às vezes a posição que você fica, se é na frente, se é atrás, se é do lado, se em que lugar do braço você segura no antebraço, segura no braço, segura no cotovelo, segura no punho. Esses pequenos detalhes fazem a diferença. Procurem fazer exatamente igual o que está nas imagens aí. E treinem, tá? Se não treinar, apenas ver, vai chegar na hora o paciente, vocês não vão saber fazer. Essa é a hora de treinar. Então, teste de NIR, vocês não precisam aprender o nome, vocês precisam aprender o porquê desse exame, tá? E tem a ver com aquele vídeo que eu mostrei, que é exatamente isso, você espremer ali esses dois tendões contra a superfície óssea. E o que acontece é isso aqui, gente. Toda vez que eu levanto o meu braço, eu vou espremer não só os as estruturas musculares e tendinosas do supraespinhoso e da bainha da cabeça longa do bíceps, mas também a bursa. A bursa é a primeira a sofrer. Ah, Alexandre, então quer dizer que toda vez que eu tiver síndrome de impacto, eu também vou ter uma bursite subacromial? Lógico! Lógico, a bursa está ali, ela inflama, ela fica edemaciada. Ah, como é que eu vou saber? Bom, primeiro pela lógica. Segundo, você pode palpar a bursa. Mas como é que eu palpo a bursa? Palpa a clavícula, vai até o finalzinho dela, encontrou a articulação acromioclavicular, certo? Escorrega o dedinho para baixo. A bursa é subacromial? Então palpa a articulação acromioclavicular, escorrega o dedinho um pouquinho para baixo, você está em cima dela. Apertou ali, a pessoa gritou, sentiu dor, pronto, tem uma bursite subacromial. Por isso que eu digo que não dá para a gente nem começar a conversar sobre qualquer coisa relacionada à ortopedia sem lembrar da anatomia. Mais um teste para a gente avaliar a síndrome do impacto. Olha só o que ele está fazendo. É essencialmente a mesma coisa. Está tentando comprimir o supraespinhoso e a bainha longa do bíceps contra a superfície inferior da articulação acromioclavicular. Dessa maneira, o examinador, preferencialmente, ele fica na frente do paciente. O cotovelo do paciente vai na frente dele, reto. Ele vai fazer uma alavanca com esse braço, com esse antebraço do paciente. O objetivo é justamente empurrar como eu já expliquei, estou acabando sendo repetitivo, a cabeça longa do bíceps e a supraespinhoso contra a parte óssea. Então, nesse desenho daqui, vocês podem ver o que seria um caso grave de tanto ter síndrome de impacto, de tanto aquele supraespinhoso raspar contra a superfície inferior da acromioclavicular, ele acaba rasgando, rompeu, não tem mais supraespinhoso. Bom, qual que é a função do supraespinhoso? Promover aquela angulação que está no desenho da esquerda, entre 60 e 120 graus de elevação. Então, se uma pessoa não tem o supraespinhoso, ela não é capaz de segurar o braço nessa posição. Logo, um teste que a gente faz para avaliar uma rotura total do supraespinhoso seria esse, conhecido como Drop Arm Test. Ou seja, você joga o braço da pessoa lá para cima e manda ela descendo o braço. Em determinado ponto, ela não vai conseguir sustentar e o braço vai cair. Baseado nisso, eu posso examinar um paciente que veio pedir um exame de um ultrassom, de uma ressonância, para saber o que ela tem no ombro. E baseado nisso eu posso falar, olha, não tem necessidade, porque assim, não é cirúrgico o seu caso. Ah, doutor, como é que você sabe que não é cirúrgico? Porque não tem rotura total.
Ah, como é que você sabe? Porque o seu braço não cai, você consegue sustentar. Então você tem no máximo um estiramento, uma rotura parcial das fibras do supraespinhoso. Mas se você tivesse uma rotura total, que poderia requerer uma cirurgia, você não conseguiria sustentar o braço naquela angulação que eu mostrei ali. Certo? Então um exame de imagem dificilmente vai ser necessário no nosso dia a dia, falando das patologias mais comuns do ombro, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre esse tal desse supraespinhoso, que é o que mais vai nos dar, que mais vamos ter que dar atenção. O teste de Job, também conhecido como Empty Can Test. Por que Empty Can? Lata vazia. Imagina que você está segurando uma lata na mão, uma lata de Coca-Cola qualquer. Vira, esvazia ela. Então, é exatamente a postura que o paciente tem que estar com os dois braços, estendendo eles para frente. O examinador, então, vai tentar empurrar os braços para baixo e o paciente tem que tentar segurar. O que mantém o braço dele no lugar é o supraespinhoso. Se durante essa manobra o paciente sente dor, provável lesão do supraespinhoso. Falando dos outros músculos do manguito rotador, lembra que eu falei que são 4? É o supraespinhoso, que está em cima da espinha da escápula. Embaixo, o infraespinhoso redondo. E entre a escápula e o gradil costal, o subescapular. Bom, aí muita gente faz confusão aqui e eu costumo usar a seguinte regra mnemônica. A gente tem muito mais força para fazer uma rotação interna do braço do que uma rotação externa. Só vocês pararem e pensarem em fazer o teste. Gruda o cotovelo no seu tronco. Agora, pensa fazendo um movimento de rotação interna, trazendo a sua mão em direção ao seu umbigo. Depois, pensa em fazendo um movimento contrário, uma força de rotação externa. Qual vocês acham que vai dar mais força? O que faz a rotação interna? Bom, se a rotação interna tem mais força, o músculo tem que ser maior. Entre os 3 músculos que sobraram, o infra, o redondo e o subescapular é o maior de todos, em amplitude que ele recobre toda a superfície interna da escápula. Então, essa é a regra mnemônica que eu uso, não estou dizendo que é isso não, mas sendo ele o maior músculo, ele deve ser o que tem maior força, logo ele que faz a rotação interna. Então, se eu faço um movimento de rotação interna, o paciente sente dor no ombro, subescapular. Se eu faço a rotação externa e o paciente sente dor no ombro, infraespinhoso e redondo menor. Ok? Tão simples quanto isso. Importante fazer o seguinte, o cotovelo da pessoa grudado no corpo, senão ela vai estar usando outras musculaturas para ajudar a fazer a rotação interna e externa, tá? E só o que vai mexer então é o antebraço, para dentro e para fora. Uma maneira de sensibilizar a esse teste de rotação interna subescapular é fazer isso, mandar o paciente botar a mão no umbigo e apertar o próprio umbigo. Isso, para fazer isso, ele tem que fazer uma rotação interna, ele tem que usar o subescapular, como mostra na figura da esquerda em preto e branco. Na figura colorida, é um teste chamado lift-off, de decolagem, né? De decolar. O que acontece? A pessoa bota a mão na região lombar e o examinador vai segurar a mão dela. E aí fala, empurra minha mão. Então o paciente tem que descolar, tem que desgrudar a mão dela da região lombar, afastando da região lombar. Isso está forçando o subescapular também. Não sei se vocês estão tendo tempo de acompanhar e de fazer com as suas duplas. Eu espero que vocês estejam, enquanto eu estou fazendo e falando isso, treinando, fazendo as duplas de vocês, porque é o treino agora que vai trazer as dúvidas para logo em seguida, e com as dúvidas a gente vai conseguir resolver as principais dúvidas, sempre tem, e quando vocês chegarem na frente, os pacientes não vão ter dificuldades. Então, do ponto de vista de artrose no ombro, a principal artrose que vocês podem vir a encontrar na prática é a artrose da articulação acromioclavicular. Quem está mais suscetível a ter artrose da articulação acromioclavicular? Bom, os idosos e quem já teve algum tipo de trauma da articulação acromioclavicular. Que tipo de trauma? Uma luxação. Como é que eu vejo luxação? Eu já mostrei antes. É isso daqui, olha. Você vê essa elevação, o sinal da tecla, que a gente encontra bem ali na articulação acromioclavicular. A luxação pode ser leve, moderada ou grave. E como é que eu testo isso? Imagina você deitado na cama, deitado de lado, abraçando o seu travesseiro. O braço que está em contato com o colchão, o braço de baixo, ele está virado para dentro. Ele está exatamente na posição que o examinador está fazendo. Esse chamado cross-arm test. Você cruza o braço na frente da linha média do paciente. Isso força a articulação acromioclavicular e geralmente promove uma dor. Como é que o paciente vai referir essa dor? Fala assim, dói aqui. Ele bota o dedo exatamente em cima de onde dói. Não é uma dor difusa, não é uma dor espalhada, como, por exemplo, numa bursite ou numa síndrome do impacto. A dor articular ela é bem pontual, não tem erro. Por último, o teste de Spurling. O teste de Spurling, a gente aperta a cabeça do paciente, imaginando que ele tem algum tipo de discopatia degenerativa ou de compressão nervosa, alguma coisa ali. No que você pressiona essa cabeça e joga a cabeça para um lado ou para o outro, a tendência é essa dor irradiar pelo ombro e até a mão do paciente, dependendo do dermátomo que ela acompanha. O bíceps, que eu disse no comecinho,
também pode estar inflamado, tá? O teste de Yergson, eu vou palpar o sulco do deltoide, onde passa a cabeça longa do bíceps. Eu gostaria agora que cada um palpasse primeiro em você mesmo e depois da sua dupla. Palpa aqui na face anterior do deltoide um sulco. Palpou ali? Tá. Agora palpa no seu colega do lado. Palpou? Enquanto uma mão palpa, a outra vai segurar o punho e vai pedir para a pessoa fazer uma pronação. Lembra, pronação vira a palma da mão para baixo. Supinação, pensa em súplica, vira a palma da mão para cima. Vai fazer uma pronação forçada, vai contrair. Ou então vai fazer como se fosse fazendo rosca na academia, né? Forçando o bíceps. Se a pessoa faz força, contrai o bíceps, enquanto você palpa a cabeça longa do bíceps, e isso provoca dor, a pessoa tem uma tendinopatia da cabeça longa do bíceps. Uma outra maneira de testar isso é o teste de SPEED. Palma da mão para cima, braço estendido na frente do paciente e manda ele segurar, enquanto você, o examinador, vai empurrar essa mão dele para baixo. Isso também força a cabeça longa do bíceps. Nos testes de instabilidade, pessoa que tira o ombro do lugar com facilidade, que tem uma frouxidão ligamentar, não acho que isso é muito não comum, não é o nosso dia a dia. Geralmente esse paciente já vai direto para o ortopedista ou para o fisioterapeuta. Mas é interessante vocês terem noção de que o ombro pode luxar para frente, para trás ou para baixo. Em português bem claro. E o teste de instabilidade é você literalmente tentar luxar de novo. Então o tipo da coisa tem que fazer com cuidado, devagar, e o paciente não vai deixar você conseguir progredir. Em algum momento ele vai te interromper, para, está doendo. Isso é o teste da apreensão positiva. Apreensão de quê? Apreensão porque ele sabe que vai sair do lugar se forçar um pouquinho mais. E aí você faz a manobra contrária, que seria no sentido de devolver o ombro para o lugar. E aí vai dar um baita de um alívio para o paciente. É o teste de realocação, o paciente vai se sentir muito aliviado. Como é que eu posso suspeitar de uma instabilidade? Bom, eu posso tracionar o cotovelo dele para baixo e isso vai me aparecer esse sulco. Isso mostra que esse ombro está fraco, está flácido. Bom, acabando aqui, gente, já acabou o nosso tempo. Problemas no ombro, a gente tem que tentar resolver o maior número de casos no mais rápido possível. Então o paciente chegou para você com 1, 2, 3 dias de evolução, essa é a hora de pegar o cara. Não encaminha, resolve logo. Porque se cronificar, a dor fica muito mais difícil de tratar. Quando a dor aguda, é muito mais simples. E a principal coisa que você tem que fazer é, número 1, repouso. O que é repouso, Alexandre? Botar na tipóia? Bom, dependendo do caso. Mas, gente, a articulação foi feita para articular, não para ficar imobilizada. A articulação que fica imobilizada muito tempo fica congelada, fica enferrujada. Dá o nome que você quiser, mas não é para ficar muito tempo imobilizada, nenhuma articulação. Então, o objetivo do repouso é evitar fazer qualquer coisa que provoque mais dor. Essa é a principal orientação que você tem que passar para o seu paciente. Número 1, não fazer nada que provoque mais dor. Então, afastar da atividade do movimento que está fazendo aquilo. Número 2, anti-inflamatório, está inflamado, né? E repouso anti-inflamatório básico e relaxante muscular, dependendo do caso. Pelo menos uma semana com isso, reavalia depois. A grande maioria das vezes o paciente vai ter uma baita melhora com isso. Melhorou da dor, passou a fase aguda, próxima fase, reabilitação. Tem que fortalecer aquele manguito rotador, que na maioria das vezes está flácido ou atrofiado, para evitar recorrências. Isso aí, ou a gente começa a fazer algum tipo de atividade no posto de saúde, educação e saúde, ou se tiver um fisioterapeuta do lado para ajudar a orientar, ideal, tá bom? Bom, essencialmente era isso. Eu sei que foi muito corrido, isso geralmente é uma aula que eu dou em 2 horas, eu vou fazer na parte prática junto com as pessoas, é muito mais interessante fazer assim. Quem tiver interesse em saber um pouco mais, tem um site que eu divulgo isso, eu tenho a página no Facebook também. No Facebook chama-se Ortopedia Clínica para Médicos de Família, meu site é alexandrefortes.com. A gente faz essa oficina em vários lugares diferentes ao mesmo tempo, geralmente uma oficina que dura de 6 a 8 horas, é uma oficina teórico-prática. Os resultados têm sido maravilhosos, eu tenho tido uns feedbacks espetaculares, as pessoas têm conseguido sair dali aplicando o que a gente está vendo, até porque eu procuro passar pouco e bem passado e bastante repetido, justamente para já sair fazendo. O objetivo é sair fazendo, tá? Isso que eu mostrei para vocês de ombro, talvez seja 80% dos problemas de ombro que vocês vão encontrar por aí. Os outros 20%, bom, aí vai estudar um pouquinho mais, então vai encaminhar para o ortopedista. Muitas das vezes vocês vão ver que é desnecessário encaminhar, vocês conseguem resolver muita coisa. E quanto mais a gente consegue resolver, sem precisar de exame, sem precisar de encaminhamento, mais gratidão a gente vai ter do paciente e mais contente consigo mesmo vocês vão sentir. Eu te garanto isso, é muito gratificante chegar para o paciente e falar assim, olha, não vou pedir nenhuma ultrassonografia, nenhum exame, porque o que você tem você tem uma tendinopatia do supraespinhoso, você tem uma bursite subacromial,
e você tem mais uma outra coisa. Aí a pessoa insiste, faz a ultrassonografia e traz lá, tá exatamente o que você falou. Isso é muito legal, tá? Todos os vídeos tem na página do Facebook, então podem acessar Ortopedia Clínica para Médicos de Família. Todos esses slides também tem nessa página do Facebook, também tem no meu site, para quem quiser procurar e pesquisar. A gente pode trocar informações por ambas as fontes, tanto faz. É de meu extremo prazer e interesse ajudar todos que trabalham na atenção primária a conseguirem divulgar cada vez mais isso, porque é uma demanda essencial. As filas para ortopedia, para consulta com o ortopedista são infinitas, e depois, quando o ortopedista vê que não é nada cirúrgico, ele acaba encaminhando para o fisioterapeuta, que isso é uma outra fila gigantesca, e aí até lá o caso já cronificou, e depois tem que mandar para a fila do ambulatório de dor crônica, que é uma outra fila gigantesca, e o paciente não melhora nunca. Então a gente tem a oportunidade de atuar e de acabar com esse ciclo vicioso logo no início, da primeira semana, porque geralmente quando o paciente chega para a gente. Daí a riqueza e a importância, a pertinência disso tudo que a gente está falando aqui. É só uma sementinha que eu estou plantando hoje, que eu espero que um dia venha a germinar. Alexandre, o pessoal de Morro da Fumaça está perguntando se existe algum exercício para fortalecer o manguito rotador, e eles possam passar para os pacientes deles. Tem alguns diferentes. Eu vou só comentar o seguinte. O manguito rotador, quais são os movimentos que eles fazem? Essencialmente, rotação interna e externa do braço, certo? Bom, vocês podem fazer de uma maneira bem simples. Pega um cabo de vassoura ou alguma coisa assim que a pessoa possa segurar. Imagina a pessoa segurando o cabo de vassoura nas suas duas extremidades e fica balançando como se fosse botar para ninar o neném, balançando para lá e para cá. Isso promove um movimento de rotação interna e externa dos dois braços. Essa é uma maneira. Mas o que eu sugiro, então, a todo mundo que quiser já começar a ensinar algumas técnicas de reabilitação, faça assim, entra no YouTube, reabilitação, manguito rotador. E tem zilhões de vídeos diferentes, várias fontes, é muito bons. Várias técnicas e ideias diferentes que a gente pode ter, ideias caseiras até de resolver isso, de fazer reabilitação. Eu acho muito prático isso. O YouTube foi uma excelente ferramenta de aprendizado. Grandes partes dos vídeos que eu coloco na página do Facebook são vídeos de lesões reais, de acidentes que aconteceram e que eu tirei do YouTube. Então não menosprezem essa ferramenta. O pessoal de Lindóia do Sul pergunta qual o tratamento para bursite e epicondilite. Termina com it, é inflamação. Está inflamado, vai dar anti-inflamatório. O que mais? Tem que evitar de fazer aquele movimento que está provocando a lesão. Então, por exemplo, a epicondilite, que não é o assunto de hoje, mas é um assunto extremamente frequente, frequentemente no jogador de tênis ou no cara que martela, está o tempo todo fazendo aquele movimento. Tem que parar de fazer aquele movimento. Enquanto está inflamado e fizer aquele movimento, está forçando aquela estrutura. O exemplo que eu costumo dar para os meus pacientes, geralmente eles entendem, é o seguinte: quando você vai na praia, você está uns 10 anos sem ir na praia, chegou um dia, chegou no Rio de Janeiro, 45 graus de temperatura, você chegou às 10 da manhã e saiu às 5 da tarde, ficou torrado embaixo do sol. Saiu dali roxo, cheio de bolha. Se tocar na pele, vai arder? Vai. O que tem que fazer? Espera. Agora espera. Não faz mais nada, não vai mais pegar sol. Então a mesma coisa, está doendo, está inflamado? Tá bom, agora espera desinflamar. O anti-inflamatório só vai agilizar isso, mas se a pessoa não parar de fazer um movimento que está provocando a inflamação, não vai melhorar nunca. Vai reclamar. Eu costumo devolver para vocês, assim, olha, não adianta de nada você voltar aqui todo dia reclamando que está com dor se você não para quieto. Qual o anti-inflamatório que a gente deve prescrever de praxe? Isso eu falei na aula de lombalgia, vou repetir aqui que é uma pergunta excelente. Não existe um anti-inflamatório superior ou outro. Então, como que eu vou escolher um anti-inflamatório ou outro? Baseado nos efeitos colaterais dele e no meu paciente. Então, vamos imaginar que eu tenho um paciente que tem um perfil cardiovascular ruim, ele tem um risco cardiovascular aumentado. Eu sei que os anti-inflamatórios inibidores de COX-2 seletivos, como, por exemplo, o Celebra, que é o Colecoxib, dentre outros, eles não são muito aconselháveis para quem tem um risco cardiovascular aumentado. Por outro lado, eles são bons para quem tem uma gastrite, uma úlcera gástrica, por exemplo. Já os anti-inflamatórios tradicionais, como, por exemplo, nimesulida, Voltaren, qualquer outro anti-inflamatório não seletivo, esses podem agredir um pouco mais a mucosa gástrica. Então, nesses casos, eu tenho um paciente que tem uma gastrite, que tem uma úlcera péptica, eu não vou prescrever um desses, eu vou dar preferência para o outro. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte: você começou a tratar o paciente, ele está fazendo tudo bonitinho, está fazendo repouso, está tomando anti-inflamatório, não está melhorando. Você pode trocar o anti-inflamatório. Nessa, às vezes, você obtém uma resposta. Não me pergunte por quê, eu não encontrei nenhum lugar, eu peguei isso do UpToDate,
de abril de 2013. Então, uma coisa muito recente, uma recomendação dizendo: não existe um anti-inflamatório superior ao outro, você pode começar um anti-inflamatório, se não responder, você pode trocar por um outro anti-inflamatório. O que eu consegui entender disso seria equivalente ao tratamento da depressão. Você começa com um antidepressivo, a pessoa não se deu bem, não respondeu, você troca para outro antidepressivo da mesma classe, aí o paciente responde. Então vai ver, é isso que pode estar acontecendo. Pessoal, então, pelo que eu já vi, a maior parte das perguntas já foram respondidas. Eu agradeço muito a todos, os feedbacks são maravilhosos, só me dá mais energia, vontade de fazer isso mais e mais. Quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais o assunto, eu sugiro que faça a oficina, porque aí a gente consegue fazer com mais calma, faz a prática, a gente faz paciente simulado, tem material didático para vocês lerem, estudarem. Bem interessante, entrem em contato, os meus contatos estão lá na página do Face, no site. E até mais então, foi um grande prazer, meu nome é Alexandre Fortes e até mais, gente.